Capsmel. Hoje nós vamos falar sobre as mudanças na Capsmel e eu já posso adiantar para vocês que o que está sendo feito não está certo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Felipe Manuel e se você está me vendo pela primeira vez, é importante destacar que eu já faço vídeos como esse aqui há mais de um ano lá no meu outro canal que se chama Nossa Londrina, além de também ter saído candidato nessa última eleição agora. Esse é meu primeiro vídeo pós-campanha e eu imaginava que seria para agradecer a ótima votação que eu tive, falar dos meus planos para o futuro, mas na política as coisas mudam muito rápido e a gente tem que ter essa capacidade de reagir e se adaptar. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar que o prefeito Marcelo Bellinati enviou para a Câmara de Londrina alguns projetos acerca da Capsmel. E dentre esses a gente pode destacar os projetos que falam sobre a Previdência, um outro que fala sobre mudanças no plano de saúde e ainda um quarto, que são dois da Previdência, um quarto que pede autorização para a venda de alguns terrenos da Capsmel. É um assunto que estava e ainda está em grande destaque aqui no Brasil e também agora aqui em Londrina. Muito por causa da proposta de reforma da Previdência enviada pelo governo Bolsonaro ao Congresso e aprovada por esse mesmo Congresso. E um dos maiores motivos para se ter essa discussão, para que ela tenha acontecido ano passado, é uma falácia que se tem de que a solvência do Estado nessa questão previdenciária atrairia investimentos externos, gerando crescimento econômico. É o que alguns economistas chamam de fada da confiança, que é um termo irônico cunhado pelo ganhador do prêmio Nobel, o Paul Krugman, que ele diz que a partir da noção de que o Estado fizesse alguns ajustes fiscais, isso geraria um efeito positivo na confiança do setor privado para investir em algum Estado em específico. Não existe embasamento nem teórico nem prático para esse pensamento. Inclusive o Paul Krugman, analisando uma situação da Europa, ele crava que teria um crescimento muito baixo ali a partir de alguns ajustes que estavam sendo feitos e acerta. Existe, no entanto, uma outra situação, essa sim preocupante, que é a relação idade-quantidade das pessoas que mantêm e que recebem recursos do sistema de aposentadoria. Neste quesito, então, acredito que nenhum dos espectros da política brasileira, esquerda, direita, centro, seja contra uma reforma da Previdência, até porque é um fato de que a população brasileira está envelhecendo bastante, ou seja, a gente tem mais pessoas se aposentando e recebendo na aposentadoria, ao passo que na base de manutenção das pessoas jovens que trabalham, a gente tem cada vez menos pessoas, pelo menos no mercado formal. Porém, não é só isso que mantém o balanço da Previdência, e por só isso eu digo essa relação de trabalhadores que sustentam e dos outros que recebem. A nossa Constituição previu lá em 1988 que a Previdência seria tripartida, dividida em três, Então que você teria contribuições dos trabalhadores, do governo e das empresas. Os institutos dos governos, eu digo do governo federal, do governo e das empresas, eles foram repensados e diminuídos, sempre então deixando o encargo maior para o trabalhador. Hoje, no entanto, nós estamos falando sobre previdência municipal e nesse caso então a gente tem que excluir as empresas, mantendo então, para se fazer esse balanço da previdência e das aposentadorias, apenas a contribuição dos trabalhadores e a contribuição da prefeitura. O dilema, problema ou situação complicada da Capsmel, como você quiser, já é uma discussão muito antiga aqui na cidade, que passa por obrigações não cumpridas, promessas desfeitas e principalmente por uma falta de diálogo entre a prefeitura e os servidores. Em 2016, no dia 23 de dezembro, também no apagar das luzes da gestão anterior, foi aprovada a Lei 12.481 de 2016. Essa lei determinava, dentre outras coisas, a junção dos dois fundos de aposentadoria que existiam naquela época, um de 3 milhões e outro de 200 milhões. Uma das outras determinações dessa lei é de que no ano de 2017, a gestão seguinte deveria apresentar um plano de amortização do déficit, que nada mais significa um plano para compensação para deixar saudável o sistema de aposentadoria sem despesas. Para que fique claro, a gestão Quiref e a Câmara de 2012 a 2016 determinou que a gestão Bellinati e a Câmara de 2016 a 2020 criasse um plano para resolver o problema da Capsmel.
Como se tratava de uma obrigação, a gente pode dizer aqui que isso não foi feito de muito bom grado. E lá em 2017 foi determinado valores para 2018 de mais ou menos 70 milhões e depois em 2019 de mais ou menos 42 milhões, valores que não foram recompostos no fundo de aposentadoria, um fato que gerou denúncias para o Ministério Público, denúncias que não foram aceitas aqui em Londrina, mas estão para ser reavaliadas lá em Curitiba. Denúncias de crimes de responsabilidade fiscal passíveis de cassação do mandato do prefeito que só não foram investigados e até mesmo punidos pela força política do prefeito Marcelo Bellinati aqui em Londrina, mas também pelo grande apoio que ele tem na Câmara Municipal. Para 2020 não foram projetados aportes, depósitos, mas sim aprovado um aumento nas alíquotas de contribuição para a aposentadoria, algo que todo mundo sabia na época que não resolveria também o problema. Além disso, agora comentando brevemente sobre o plano de saúde, em 2017 deixou-se de repassar 22 milhões de reais, o que representa 4% da folha de pagamento dos servidores, um valor que era determinado em lei também para ser repassado. Em 2019, esse valor diminuiu 1%, abaixando para 3%, e nesse ano de 2020, os 3% restantes foram zerados, e repassados para o combate da pandemia. Ninguém aqui está questionando o redirecionamento de verbas para o combate da pandemia, mas por que dentro de um orçamento de 2 bilhões, que é o orçamento da cidade, isso mesmo, com B de bola, você precisaria tirar dinheiro dos servidores? É algo que agora é totalmente inofensivo, mas que no futuro pode ter um reflexo de acabar com o plano de saúde da Capsmel. Aproveitando o embalo aqui do plano de saúde, as coisas só pioram quando a gente começa a analisar esses projetos que foram enviados pela Prefeitura para análise da Câmara. Dentre eles está o projeto de lei 159 de 2020, que diz a Prefeitura estar aumentando a sua contribuição, a sua alíquota de contribuição na aposentadoria, aumentando de 22 para 26, mas o que está acontecendo na realidade é tirar esses 4% que eu comentei com vocês do plano de saúde e realocar na aposentadoria. Pensem como se eu fosse a Capsmel e você estivesse tirando dinheiro desse bolso para colocar nesse bolso aqui. Não resolve o problema. Outro exemplo dessas ótimas ideias que foram mandadas para apreciação da Câmara é o projeto 157 de 2020, que pede autorização para que a Prefeitura venda alguns terrenos da Capsmel. E é tão irrelevante que o déficit da Capsmel está em 2 bilhões 650 milhões e os terrenos valem aproximadamente 8 milhões. É basicamente como se você tivesse uma dívida de mais de 23 milhões e vendesse seu celular de 700 reais para tentar abater na dívida. Chegando então no projeto sobre a Previdência que acompanha a Emenda Constitucional 103 de 2019, este propõe acabar com a aposentadoria integral por tempo de contribuição, que até então era 25 anos, diminuir para 60% da média salarial o valor da aposentadoria. Então atenção, não é do salário final, mas sim da média de todos os seus salários. E para aumentar essa porcentagem de 60%, você precisa trabalhar mais 20 anos, Então 2% se aumenta a cada ano que você trabalha para poder chegar no 100% e ainda assim se aposentar com a média dos salários. Os servidores admitidos até 2003 deixam de ter a sua regra própria, ingressando nessa nova. Caso algum servidor morra, diminui-se a pensão por morte para 50%, com um acréscimo de 10% por dependente. E abaixa também o recorte de quem contribui para a Previdência para 2 salários mínimos, sendo você ativo ou não. Então até o aposentado vai ter que pagar mais. E sabe quanto se arrecada daqueles 2 bilhões 650 milhões de déficit da Capsmel com todas essas mudanças? Apenas 670 milhões, diluídos em 75 anos, algo em torno de 9 milhões por ano, menos de 0,45% do orçamento anual da cidade. 0,45% do orçamento anual para 20 anos a mais de trabalho de um servidor municipal. A corda realmente sempre arrebenta para o lado mais fraco. Isso porque não faltaram possibilidades para a reposição desse dinheiro. Lembra do IPTU? Uma das razões para o Bellinati ter colocado para votar o IPTU lá era que parte desse dinheiro seria utilizado para recompor os fundos de previdência da Capsmel.
O imposto de renda do servidor público municipal, ele é retido e deixado no município, algo em torno de 30 milhões anuais, 3 vezes a mais do que se espera arrecadar com esse projeto. Valores que também não foram aceitos de serem alocados na Previdência Municipal. Verbas de repasse do pré-sal, 4 milhões, descartado. Venda da folha de pagamento dos servidores, ora, era dos servidores, 52 milhões, também não. Ou seja, nunca existiu e continua não existindo diálogo nessa relação prefeitura-servidor. Principalmente quando se pensa em colocar para votação um projeto absolutamente complexo em menos de um mês, logo após, curiosamente, da eleição, durante a qual também nada se comentou sobre o assunto. A gente pode designar isso como a gente quiser, como tratoraço, como pacotaço, mas eu prefiro dizer que se trata apenas de um momento absolutamente imoral para se votar esses assuntos. Além de imoral, é ilegal, porque a Lei 11.348 de 2011, no seu artigo 143, diz o seguinte: o Conselho Administrativo reunir-se-á em caráter ordinário, semanalmente e extraordinariamente, sempre convocado pelo seu presidente, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes atribuições. Só para esclarecer que esse Conselho Administrativo é o Conselho Administrativo da CAPESMEL. Inciso 4. Aprovar as propostas de modificação nesta lei ou em seu regulamento, segundo proposição dos órgãos executivos. E no artigo 160 dessa mesma lei, diz que competem ao superintendente da CAPESMEL, entre outras, as seguintes atribuições: cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal legalmente expedidas. É importante pontuar que todos esses projetos de lei modificam essa lei que eu citei para vocês, a 11.348 de 2011, e elas não foram aceitas pelo Conselho da CAPESMEL, assim como o superintendente da CAPESMEL não está dando cumprimento às decisões do Conselho. E olha que interessante, um desses projetos de lei propõe a mudança da composição do Conselho, que hoje é composto por 3 servidores e mais o superintendente, que é indicado pelo prefeito. A nova composição teria os 3 servidores, o superintendente indicado pelo prefeito e também 3 outros membros indicados pelo prefeito. Aí fica fácil. E não bastasse a imoralidade e a ilegalidade por trás de tudo isso, ainda se encaminham projetos para votar no meio de uma pandemia, evitando assim que se façam audiências públicas e até mesmo que maiores manifestações possam ser organizadas, mas principalmente num final de gestão de uma Câmara que teve 13 nomes reprovados pela população, mais de 70%. E esses nomes foram reprovados talvez por votações controversas que fizeram, por inércia, o famoso não fazer nada, ou até mesmo por casos de corrupção. São essas pessoas que compõem uma Câmara que teve 70% de reprovação da população londrinense, que vão definir o futuro das pessoas que dão aula para os seus filhos, atendem em postos, secretarias, cemitérios, mas que acima de tudo são seus vizinhos, seus amigos, seus clientes, um parceiro de uma bola, amigos de crença e, talvez o mais importante, londrinenses como eu e você. Todas as fontes vão estar aqui no primeiro comentário. Já que você vai lá, comente o que você achou desse vídeo, marque um amigo que precisa ver ele, curta o vídeo, compartilhe nas suas redes sociais e também não deixe de me seguir em todas as que eu tenho. Já estou no Facebook, no YouTube, no Instagram e também no Twitter. Peço para vocês também que me sigam lá no Nossa Londrina. Nossa Londrina não tem Twitter, mas tem YouTube, Facebook e Instagram. Ficamos por aqui. Meu nome é Felipe Manuel. Obrigado a todas e todas e um abraço.